Oi, gente, vamos lá. Eu tô aqui pra finalmente contar o nosso testemunho, contar a nossa história pra vocês. Muitas das pessoas que acompanham a gente todo esse tempo, né, que tem muito carinho pela gente, pela nossa família, tem curiosidade, né, pra saber tudo o que aconteceu. Outras pessoas que passam pelo mesmo querem ouvir a nossa história. E eu já havia gravado, né, que eu até, pra quem me segue no Instagram, viu que eu postei lá os videozinhos que eu tinha gravado, e só que na hora de finalizar o vídeo, o Noah começou a chorar, e eu acho que ele não tinha nem um mês e pouquinho, enfim. Ele começou a chorar e eu perdi o raciocínio, aí eu desconcentrei, e aí não ficou como eu queria. Por isso que até hoje a gente não postou, não editou. E, enfim, então eu não senti paz no meu coração de postar. Falei, não, tem que ser algo assim. Eu esperei muito por esse momento, gente. Não é só eu estar aqui gravando a nossa história. Vou contar a história pra vocês. Não. Tem um significado, tem uma importância surreal, assim, pra mim estar contando isso pra vocês. Inclusive, eu acho que eu demorei muito pra contar, porque pra mim é uma responsabilidade tão grande, é um negócio tão especial, tipo, é um marco da nossa história. Se eu tô aqui hoje contando pra vocês, é porque o nosso milagre chegou, tá aí o Noah, lindo, maravilhoso. O nosso processo tão difícil de lágrimas, das perdas de dor, acabou. E eu tô vindo aqui testemunhar do poder de Deus, do que Deus fez nas nossas vidas. Então isso tem um significado e uma responsabilidade muito grande pra mim. Então, é um momento muito especial. Não é só o contar de um milagre, o contar da nossa história. E vamos lá. Pra quem não me conhece, tá chegando aqui pra conhecer um pouquinho da nossa história, meu nome é Marcela, eu sou casada com o Rafael, esse ano a gente vai fazer 5 anos de casado. E a nossa história é que nós tivemos 4 perdas gestacionais. Eu perdi 4 bebês. E hoje, na nossa 5ª gestação, chegou o Noah, que é o nosso milagre, nossa vida, nossa luz. A coisa mais linda que já aconteceu na nossa vida. Então eu quero contar um pouquinho pra vocês como que foi esse processo, como a gente superou, como Deus nos sustentou, como a gente enfrentou, enfim, foi um processo assim muito doloroso, de muita dor, alguns traumas, muito medo, mas assim, todos eles Deus estava ali com a gente e a gente levantava a cabeça e seguia em frente com alegria e esperança. Isso é o mais importante que vocês saibam. Nos momentos de perda, sim, a gente, né, ficava triste, chorava muito, porque nós somos humanos, mas Deus sempre vinha com renovo, sempre derramava sobre as nossas vidas muita alegria, renovo e esperança. Então, vamos lá que eu vou contar um pouquinho pra vocês como que foi. A nossa primeira perda aconteceu em 2018. A gente tinha casado em novembro de 2017, com 2 meses de casado nós descobrimos. Eu descobri que eu tava grávida. Foi um sustão, né? Sim, fiquei meio, meu Deus do céu, já. Embora a gente sempre sonhou, né? Durante o namoro a gente sempre conversou, sempre foi um sonho comum. Tanto o Rafael como eu sempre sonhamos em ser pais. Era um sonho muito grande, mas não tão rápido. Porque a gente queria curtir a vida de casado, enfim, mas nos primeiros dias foi meio um choque, depois a gente começou a curtir. A gente não, eu, né? O Rafa já ficou radiante desde o começo, eu fiquei um pouco assustada. E não foi planejado, né? Obviamente, foi no susto e tal. E aí descobri que eu tava grávida, tudo ocorrendo bem. A gravidez foi evoluindo, a gente muito feliz, né? Fizemos a sexagem, era uma menina, a Eva, nós colocamos o nome dela de Eva. E aí começou uns episódios de sangramento. Todas as minhas gravidezes eu tenho episódios de sangramento. E sempre sangramento é sempre um susto, né? A pior coisa que pode acontecer na gravidez, que assusta muito, é o sangramento. Que a gente sempre remete a algo ruim. E aí eu peguei e fui fazer ultrassom. Acho que o colo do útero tinha estourado alguma veinha, enfim. E depois eu tive mais alguns episódios de sangramento. Sempre com um episódio de sangramento, mas fazer ultrassom não era nada, era uma veinha, colo do útero, enfim, nada grave, né? Então era um sustinho na hora, depois a gente ficava super tranquilo.
Quando eu estava com 11 semanas mais 4, se eu não me engano, 11 mais 4, a gente foi pra São Paulo e eu comecei, a dor começou a me incomodar mais, assim, uma dorzinha chata, uma cólica chata e o sangramento aumentar. E, pra quem não tem conhecimento, eu estava de 11 semanas mais 4 dias, né? Mais 3 dias eu completaria 12 semanas. Pra quem não sabe, as 12 semanas, tipo, é um marco muito importante na gravidez. Entende-se que aquela gravidez vai vingar. A taxa de aborto cai drasticamente após as 12 semanas. Então, a taxa de sucesso aumenta muito, né? Então, é uma data que todo mundo fica na ansiedade para chegar. Nós estávamos há 3 dias dessa data e uma coisa que vale lembrar, gente, eu não tinha muito conhecimento dessas coisas de primeira gravidez é normal perder, sobre aborto. Pra mim era algo muito raro de acontecer aborto. Então eu nem passava pela minha cabeça. Lógico que vinha o medo, assim, né, quando tava com sangramento e tal, mas assim, nem passava pela minha cabeça. Lógico que ninguém, né, imagina isso pra si, mas eu digo no sentido que tem pessoas que engravidam pela primeira vez que já fica naquele pânico de perder, perder, perder. Eu nem, sabe, não pensava muito nisso. Eu acho que o trauma, assim, foi maior já por eu nem esperar. E aí a gente foi pro pronto-socorro da maternidade, eu fui fazer ultrassom, tava com bradicardia, né? Bradicardia é quando os batimentos do bebê caem, eu lembro até hoje, tava 82 BPM, 86, alguma coisa assim. Aí a médica falou, olha, Marcela, sua gravidez é de risco, você vai ter que fazer repouso absoluto. Hoje, gente, com tudo que eu li, com tudo que eu aprendi, com tudo que eu fui atrás, eu hoje sabia já que não adiantaria repouso, eu já estava num processo de aborto, não adiantaria remédio, medicação, nada, eu já estava no processo de aborto, mas naquela época eu ainda não sabia, enfim, essas coisas do que eu aprendi nesse processo eu vou gravar em outro vídeo pra vocês. E aí eu fui pra casa fazer o repouso, né? E o Rafa me deixou em casa e saiu pra comprar alguma coisinha pra eu comer. E Deus sabe, né, de todas as coisas. Deus desde aí já cuidando das nossas vidas. E Ele sabe o limite de cada um. E hoje eu dou graças a Deus que eu tava sozinha. Que Deus sabe o limite de cada um. Eu tava sozinha em casa, o Rafa saiu e aí eu comecei a sentir mais dor. A dor começou a aumentar, aumentar, aumentar. E eu deitei assim na cama, me esticava pra trás e uma dor horrível, né? Já tava ali perto, né? Provavelmente eram a dor de dilatando, as contrações, né? E eu não sabia. E aí eu me levantei, na hora que eu me levantei, começou a cair líquido, assim, e sangue. E ali eu já comecei num desespero que eu não consigo nem, assim... às vezes, hoje eu falo, gente, eu sou completo, Deus me curou, assim, muito. Mas eu fico, assim, tentando resgatar, é um sentimento, assim, é horrível. E aconteceu de uma forma muito traumática essa primeira perda, muito traumática. Eu nunca tinha ouvido falar, assim, ninguém que passou por isso, obviamente que já deve ter alguém que passou, mas eu sempre procurava na internet alguma história parecida e, enfim. Eu fui pro banheiro e senti vontade de ir ao banheiro e num reflexo, assim, muito rápido, eu senti algo descendo, coloquei a mão e saiu na minha mão. Saiu na minha mão, um embriãozinho, bebezinho saiu na minha mão. Pra quem também não sabe, um bebê, gente, às vezes de 12 semanas, quase 12 semanas, você vê que é um embriãozinho, você vê que é um bebezinho, né? Ele ainda tá em formação, é muito pequenininho, mas você vê o que é. Não é um aborto que você olha, só vê sangue e não sabe o que é o que. Então, sim, saiu na minha mão. Eu costumava dizer, assim, eu costumo dizer que nesse momento, a sensação que eu tive é que a minha alma saiu do meu corpo. Essa sensação que eu tive, tipo assim, não tá acontecendo isso. Não tá acontecendo isso comigo, sabe? Então foi bem forte, foi muito traumático. Né? Uma hora antes a gente tinha ouvido o coraçãozinho e uma hora depois eu estava ali no banheiro da minha casa abortando a minha filha. E eu lembro que eu peguei, coloquei na pia, sim, e não olhei mais e não lembro mais direito a sequência dos acontecimentos, que parece que parece que você sai mesmo do corpo, né? E aí eu mandei mensagem pro Rafa, falei que tinha acontecido. E aí ele já entrou em desespero. Ai, eu choro de lembrar, gente, porque
foi muito forte, assim. Eu acho que ele nem sabe, na hora que ele estiver editando ele vai saber, mas é algo que me marcou muito. Ver a reação dele de quando a gente teve a primeira perda. A hora que ele chegou, ele chorava tanto, e a dor era tão grande que ele puxava assim a camiseta do corpo, ele chegou a rasgar a camiseta que ele tava. De tanta dor, assim, de que ele não acreditava no que estava acontecendo. E aí eu lembro que ele rasgou a camiseta que ele tava vestido. E eu choro de lembrar porque foi algo que me marcou, de ver o sofrimento dele ali. Eu sou uma pessoa que eu sofro muito mais de ver as pessoas que eu amo sofrendo do que o meu próprio sofrimento. E aí hoje ver ele assim com Noah. Deus é muito bom. Mas enfim, toda vez que eu falo nisso eu me emociono. Porque foi algo realmente que me marcou. De ver ali a reação dele, né? Que eu sempre, né? Ele sempre sonhou em ser pai, a gente tava tão feliz e, como eu disse, a gente não imaginava. E aí, tanto ele tava tão nervoso que eu também tava muito nervosa e eu tive que pedir pra ele se acalmar. Falava, amor, fica calmo, você precisa ficar calmo porque você tá me deixando mais nervosa. Enfim, gente, foi essa a primeira vez, sem dúvida, foi a experiência mais traumática, né? Da forma que aconteceu, a primeira vez, a forma que aconteceu, a gente já tava perto das 12 semanas, né? Já tava quase ali naquele marco importante da gravidez. Você nunca imagina, né, que vai acontecer com você, enfim. Então, a gente fez a sexagem, a revelação, a gente deu um nominho. Então, quanto mais coisas você vai fazendo, você vai se apegando, né? Então, a gente se apegou muito àquele bebê. E ela fez parte da nossa história. Ela que começou a nossa história, nosso caminho para chegar na bênção que a gente vive hoje. Ok. A segunda perda foi no mesmo ano, em 2018, em outubro. Eu descobri que eu estava grávida. Então, a primeira vez é mais comum acontecer, né? De ter aborto. Segunda vez, tô grávida, é agora. Ai, gente, agora vai. Agora vai. Essa era a minha sensação. Nem acredito que agora vai dar certo, vou ser mãe. Segunda vez, né? Não acontece mais. Sabe, de nada, inocente. E aí eu comecei a sentir umas dores nas costas, assim, uma dor na lombar. De novo, aquela borrinha, não era... Não começou a ter sangramento mesmo, mas uma borrinha, sabe? Já um negócio que não me soou bem. E aí, na segunda-feira, o meu médico falou pra eu ir fazer um ultrassom. Eu tava de 7 semanas, já havia feito um ultrassom antes, coraçãozinho do bebê batendo, tudo certinho. Aí, alguns dias depois, começou esse episódio, fui fazer ultrassom. Não tinha mais batimentos. Aí veio aquele balde de água fria de novo. Não acredito. Meu Deus, não acredito. Segunda vez. Eu não acredito que isso tá acontecendo. Eu saí da sala do ultrassom, entrei no carro. Chorava de dor. De não acreditar, de dor, meu Deus, de novo isso acontecendo. E aí a gente já havia contado pros nossos pais, enfim, aí, né? E essa foi uma vez, assim, mais rápida, assim, de superar, sabe? Tipo, meio que bola pra frente, vida que segue, vamos lá. E vamos lá. Aconteceu de novo, vida que segue. Ok. Então, essas duas perdas foram em 2018. Em 2019, eu não tive nenhuma gravidez. Aí, quando foi em 2020... no começo do ano, de novo, descobri que eu estava grávida pela terceira vez. Aí, dessa vez, eu cheguei até a fazer surpresa pro Rafael, comprei um balão, escrevi, nosso bebê arco-íris chegou, amarrei o balão no Bento, na hora que o Rafael chegou, soltei o Bento com o balão, enfim, e falei, agora, lógico que vai, é a terceira vez, não, né, não, agora vai dar certo. Eu sei que vai dar certo. Fiz, né, a surpresa e tal.
A gente chegou a fazer chá revelação também. Era uma menina. O segundo, infelizmente, eu não... Ai, não sei se era um menininho ou uma menininha. E aí o terceiro foi, tal. A terceira gravidez foi a gravidez das minhas perdas, que eu cheguei mais longe. Nós chegamos às 14 semanas, ou seja, passamos 2 semanas pra frente daquele marco que eu comentei com vocês. E também foi uma gravidez com vários episódios de sangramento e nunca algum motivo grave, alguma coisa assim. Não, eram motivos... Hoje eu sei que são episódios do meu corpo mesmo, alguma coisinha ou outra que acaba acontecendo, porém até aí todo o sangramento me remetia à perda, né? Então toda vez que eu tinha um episódio de sangramento, até na gravidez do Noah, é um negócio que me paralisa, que me sufoca, que eu perco... Meu Deus, é horrível, assim, eu perco o controle sobre o meu corpo, porque são coisas que me remetiam à perda até então. E aí foi avançando, fizemos 12 semanas, tal, foi avançando a gravidez, teve esses episódios de sangramento, a gente já tava na pandemia. E eu lembro que a gente tava um sábado à noite em casa e eu tava com um sentimento tão pesado, gente, tão assim... Hoje eu fico comparando, assim, os sentimentos que eu tinha nas outras gravidezes e na do Noah. É muito diferente, assim, a paz que eu já tinha, sabe? Embora às vezes a gente é humano e vem um medo, mas... muito diferente. Eu lembro muito da angústia dessa noite. E eu tava com muita dor, assim, e achei que era gases. Nossa, gases potente. E uma dor chata e sangramento. Eu achando que era gases. Enfim. Aí amanheceu no domingo. Era um domingo de Páscoa. A primeira vez que eu perdi também foi numa quinta, né, que eu saí do hospital, e a sexta-feira da Paixão, um final de semana de Páscoa também. E essa terceira vez também foi num final de semana de Páscoa. E aí no domingo eu amanheci e as dores ainda persistiam. Eu passei a noite inteira com dor. Falei, gente, nossa, né, tá difícil isso aqui. E aí, como eu já tinha lido muito, né, lia bastante sempre li, né, sobre parto, sobre várias coisas, me veio um estalo assim e eu marquei o intervalo das dores. Lá no meu íntimo, eu já imaginava, mas eu não queria acreditar. Eu desconfiei de contrações. E marquei. E pra minha surpresa, deu o intervalo certinho. De tanto em tanto tempo vinha a dor. Saía a dor, vinha a dor, não sentia nada. Dava o tempo, vinha. Eu falei, não. Falei, não pode ser. E meio que ignorei, sabe? Apaguei. Falei, não é. São gases. E aí a gente saiu. Na terceira gestação já estava sendo acompanhada pela doutora Andréia, minha obstetra, minha médica maravilhosa, que mora no meu coração. Sou apaixonada por ela sabe disso. E todas as pessoas que me acompanham. Eu já estava sendo acompanhada por ela. Aí eu mandei mensagem pra ela relatando o que estava acontecendo, tal. Aí depois ela veio, ela me contou que ela já imaginava que eram contrações, mas pra eu não ficar nervosa, ela não quis me falar. E eu achei ótimo, né? Porque senão eu ia me desesperar, enfim. Aí a gente saiu pra eu ir pro hospital, só que tava, gente, no auge da pandemia, que a gente achava que se saísse na rua e respirasse o ar, né, a gente tava naquele pavor, e aí eu falei, eu não vou entrar no hospital, enfim, vamos, naquela dúvida, não. Voltei pra casa. Aí, na hora que a gente chegou em casa, passado alguns minutos, a dor começou a aumentar muito, e o sangramento aumentar absurdamente. É assim, encharcava o papel higiênico, já veio vindo aquele medo. Da primeira e da terceira, gente, como foram abortos espontâneos, o sentimento de que o corpo vai acontecendo e você não tem o controle sobre aquilo, foi algo que me traumatizou muito, que me trazia um sentimento muito horrível, sabe? De não ter controle sobre a situação. E aí começou aquele sangramento, tal, a doutora Andréia falou pra eu ir pro pronto atendimento, né? E, enfim, pegamos, saímos correndo. Na hora que a gente tava chegando no AOC,
eu senti um líquido quente descer. E senti assim, me molhar e as dores pararam. Aí eu só falei, já era. Rafael, já era. Já era, tá acontecendo de novo. Já era. Só falava isso, já era. Ele, para, Marcela, não. E já querendo começar a chorar, para, calma. Ele falava, calma. E eu, já era. E aí, meu Deus, essa foi também muito difícil. O pós foi diferente, né? Vou chegar lá, mas foi uma experiência muito traumática também. Porque a gente já tava com 14 semanas, isso que eu comentei com vocês, de não ter controle sobre o que tá acontecendo, você quer fazer parar e não tem mais o que fazer. É horrível essa sensação de quem tem o processo de um aborto espontâneo. E aí eu cheguei no hospital, né, dei entrada, tava na cadeira de roda, uma demora pra me atender. Lembro até de eu desesperava, falava, moça, eu preciso entrar. Tipo assim, eu queria que alguém fizesse alguma coisa, colocasse um remédio na minha veia, alguma coisa pra aquilo parar e eu não perder meu bebê. Eu lembro até que ela foi super indelicada, não tem o que fazer, você tem que esperar sua ficha. Tipo, né, uma empatia, assim, um amor pra lidar. E aí entramos lá pro fundo, aí a doutora André ainda não tinha chegado, uma colega dela me atendeu. E aí ela pediu pra eu me levantar da cadeira, eu não queria me levantar, porque parecia que eu ia levantar e ia fazer assim, sabe? Quando você não quer saber, tipo, eu tava fugindo da realidade, tipo assim, não, eu não quero saber a verdade. E aí eu me deitei na maca, ela me examinou, fez toque, aí eu lembro que ela demorou alguns segundos, assim, e ela falou, meu amor, infelizmente você acabou de sofrer um aborto. Ai, gente. E aí a terceira vez, o mundo dá porra na minha cabeça. E foi uma sensação bem difícil da terceira vez, porque a gente já tinha, né, chegado ali às 14 semanas. E eu lembro que eu olhei assim pro Rafael, e eu não lembro direito que eu comentei, alguma coisa do tipo, de novo isso, mais uma vez, alguma coisa assim. E assim foi a nossa terceira perda, e a gente não tinha dado, na segunda vez a gente nem quis fazer, a gente decidiu que não ia fazer sexagem, por causa disso, da gente, né, criar aquele, né, se apegar. E eu lembro que da terceira vez a gente nem tinha escolhido o nome, gente, a gente não chegava num nome. E hoje, assim, graças a Deus, porque quanto mais você vai decidindo as coisas, sabe, mais você vai se apegando. Não que a gente ainda não estava apegado, né? Mas eu lembro que a gente fez o chá, era uma menina, mas não definimos um nome. E aí foi, assim, a nossa terceira perda. Eu lembro, eu tava no quarto e eu chorava. Eu só chorava, não falava nada. Só chorava. Ficava olhando pro nada, chorava muito. Aí eu lembro que a doutora Andréia veio e ficou me observando, chorando. E aí ela me perguntou, por que você tá chorando? Não assim, óbvio, gente, eu tinha perdido e tal, mas eu acho que foi uma forma dela fazer eu desabafar. E aí eu lembro que eu falei pra ela, eu tenho medo de nunca conseguir ser mãe. O meu medo é esse, eu nunca conseguir ser mãe. E, enfim, essa terceira vez foi uma experiência muito maravilhosa com Deus no dia seguinte, né? Bem aquele versículo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A gente viveu esse versículo literal, né? Porque às vezes o tempo de Deus não é o nosso tempo e não é um tempo literal que tem nesse versículo, né? Tipo, o tempo ali da noite pro dia exatamente, né? Mas nesse caso foi literalmente mesmo, da noite para o dia. No outro dia a gente acordou e eu e o Rafael se olhou assim, sabe quando você se olha e se comunica e ninguém precisa falar nada e parece que você se comunica mentalmente? A gente tava tão bem. Tava com uma alegria, tipo, a gente tinha acabado de perder o terceiro bebê, a gravidez que mais durou, com 14 semanas. E Deus derramou muita alegria no nosso coração, uma esperança, assim, calma.
consolo, uma experiência linda que a gente teve com Deus. E aí a gente ali fazendo nosso café da manhã com alegria, sabe? E aí são coisas que só Deus pode fazer. É isso que eu falo, gente. Se você depender de Deus, você vive uma realidade diferente, independente das circunstâncias. E foi muito bonita, assim, a forma que Deus nos segurou, nos acolheu, colocou paz, esperança e tirou a dor do nosso coração. E assim foi a nossa terceira perda. Aí, a quarta perda foi uma experiência diferente, assim, que eu tive depois. Eu acredito que foi Deus que permitiu eu ter essa experiência, porque eu acho que na hora de eu contar o nosso testemunho, em cada experiência que nós tivemos, eu acho que as pessoas vão se identificando, sabe? A quarta perda, eu descobri que eu estava, foi também no mesmo ano, 2020, final do ano. E aí eu descobri que eu estava grávida, fiz exame, ultrassom, coraçãozinho tava batendo, normal. Gente, todas as minhas gravidezes começam super bem. Embriãozinho, coração batendo, tá. Aí, quando começou de novo aquelas mesmas coisas, né? Uma dorzinha aqui na lombar, uma sensação, enfim. E aí eu sempre tinha muita mania de sempre querer fazer ultrassom, né? Por motivos óbvios. Fui fazer, marquei um ultrassom e tá. Começou, exame. Eu já tinha experiência, né, gente? Quando o embriãozinho é bem novinho, dependendo de como tá o ultrassom, assim, não só quando ele é novinho, mas você consegue ver o coraçãozinho batendo na tela, né? Na hora que ele colocou na minha barriga, eu já vi. E aí ele mandava eu prender a respiração. Eu lembro que ele mandava eu prender a respiração. Prende a respiração. E aquilo tava me deixando tão nervosa, porque, tipo, eu falava, tá, pode falar, eu já sei, eu já tô vendo, fala. E aí o médico não tem culpa, né? Logicamente, ele queria ali de alguma forma tentar ouvir o coração, porque ele não tava conseguindo ouvir. Eu já tinha me dado conta, eu já tinha me situado. E aí ele ficava, prende a respiração. E o Rafael também já sabia, e eu, meu Deus, eu quase falei, doutor, eu já sei, pode falar. E aí, infelizmente, o bebê tá sem batimento. Gente, eu saí da sala do ultrassom, eu nem falei obrigada, eu simplesmente me levantei e saí, nem vi se o Rafael veio atrás, eu saí. Só queria entrar pro carro, só queria ir embora. Eu não chorei, eu fui pra casa, esbravejando. Não acredito nisso, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais, o meu psicológico não aguenta mais, o meu emocional não aguenta mais, eu não aguento mais isso, eu falava, eu não aguento mais, eu falava, Deus, tá bom, não é pra eu engravidar, não vou ter filho, tudo bem, Senhor, mas não deixa mais eu passar por isso, não permita que eu engravide, porque eu não aguento mais, eu falava pra Deus, eu não aguento mais. E aí eu fiquei nessa situação, eu cheguei em casa, eu sentei no sofá, fiquei assim, olhando pro nada e inconformada, assim, brava. Eu não digo revoltada, eu nunca me revoltei com Deus, sabe? Eu sempre acreditei, eu sempre tive fé, eu sempre entreguei as coisas nas mãos dele. Mas nessa quarta perda, o meu lado humano, gente, assim, o meu lado humano aflorou muito. E ok, né? A gente tem a nossa humanidade. E eu só, tipo assim, só questionei Deus no sentido assim, ok, Senhor, eu aceito. Se não for pra ser, eu aceito. Mas assim, me poupa de ficar passando por isso. E aí depois sim, aí eu chorei muito. Chorei muito. Eu lembro que a minha mãe me mandou um louvor até. E esse louvor eu ouvi esses dias, eu quase morri de tanto chorar. Que aí hoje ele meio que resumiu a minha história, assim, sabe? Depois eu até coloco aqui pra vocês. Enfim, aí foi assim a nossa quarta perda.